Paz do Senhor para todos, mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje com um assunto mais uma vez muito interessante para edificar a tua vida, para que você possa crescer no conhecimento. Hoje vamos falar sobre o número 7 na Bíblia e o seu significado. Então o assunto de hoje é numerologia bíblica, o número 7 na Bíblia e o seu significado. Se você está aqui no nosso canal pela primeira vez, eu quero pedir para você se inscrever aqui embaixo, para você dar um like, clicar no sininho para que você possa receber as notificações. E se você gostar desse vídeo, compartilhe com mais pessoas também, para que mais pessoas sejam alcançadas e edificadas através do conhecimento da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Você sabia que o número 7 na Bíblia é o algarismo mais importante da aritmética bíblica? É isso mesmo, o número 7 é, na Bíblia, o algarismo mais importante da aritmética nas Escrituras Sagradas. E aparece 368 vezes na Palavra de Deus. O número 7 na Bíblia é o primeiro versículo que nós encontramos no original hebraico, né, que possui 7 palavras. Então, o primeiro versículo da Bíblia, no original hebraico, possui 7 palavras. Então, nós entendemos que a Bíblia é um livro setuplo, ou seja, começa com 7 e termina com 7. Assim como Moisés, que é o escritor do Pentateuco, né, o Antigo Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, ele iniciou com 7 palavras hebraicas em Gênesis capítulo 1 e versículo 1, assim também o apóstolo João, ele terminou de escrever a Bíblia, o livro de Apocalipse, com 7 palavras proferidas por 7 trovões, que está em Apocalipse capítulo 10, versículos 3 e 4, que são as manifestações da poderosa voz de Deus. O número 7 na Bíblia nos transmite a ideia de totalidade, interação, conclusão, perfeição e consumação. Então o número 7 é o número da perfeição de Deus. 7 na Bíblia também é o número máximo de Deus, o número limite de Deus, nos seus planos para com o homem. Então vamos ver a seguir agora alguns textos importantes na palavra de Deus relacionados ao número 7. 7 pares de animais limpos deveriam entrar na arca de Noé. Nós encontramos isso em Gênesis, capítulo 7, versículo 2, quando diz assim a palavra de Deus: de todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Então, mais uma vez, o número 7 na Bíblia Sagrada. Você sabia também que o primeiro homem que andou com Deus e foi transladado para o céu era o 7º depois de Adão? E isso não é apenas uma coincidência, mas eu digo que isso é uma cristocidência. Em Judas capítulo 1, versículo de número 14, está escrito o seguinte: e destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Judas capítulo 1, versículo 14. Você sabia que 7 promessas foram feitas por Deus a Abraão em Gênesis capítulo 12, versículos do 1 ao 3? Está escrito o seguinte: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Agora no versículo 2 vem as promessas de Deus. E far-te-ei uma grande nação, primeira promessa, e abençoar-te-ei, segunda promessa, e engrandecerei o teu nome, terceira promessa, e tu serás uma bênção, quarta promessa, e abençoarei os que te abençoarem, quinta promessa, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, sexta promessa, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. 7 promessas feitas por Deus
a Abraão em Gênesis capítulo 2, versículos do 1 ao 3. Você sabia que Isaac proferiu 7 bênçãos sobre o seu filho Jacó? É isso mesmo. Nós encontramos a Bíblia dizendo o seguinte: assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus, primeira promessa, e das gorduras da terra, segunda promessa, e abundância de trigo, terceira promessa, e de mosto, sirvam-te povos, quarta promessa, e nações se encurvem a ti, se ser Senhor de teus irmãos, quinta promessa, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti, malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Sétima promessa feita sobre o seu filho Jacó por parte do seu pai Isaac. Agora, você sabia também que Abraão ele entregou 7 cordeiras a Abimeleque como testemunho, Gênesis capítulo 21, versículo 30, e disse: tomarás estas 7 cordeiras de minha mão, para que sejam em testemunho que eu cavei este poço. Jacó prostrou-se 7 vezes por terra, como símbolo de humilhação a seu irmão Esaú. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou o seu irmão. Gênesis capítulo 33 e versículo 3. Você sabia que 7 vacas famintas devoraram 7 vacas gordas no sonho de Faraó? Está em Gênesis capítulo 41 e versículo 4. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. A Bíblia também nos diz que 7 espigas mirradas devoraram 7 espigas grandes e cheias no sonho de Faraó. Está em Gênesis capítulo 41 e versículo 7. Você também sabia que o primeiro assassinato da história seria vingado 7 vezes, diz a Bíblia em Gênesis capítulo 4, versículo 24, por 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Você também sabia que os filhos de Israel deveriam comer pão sem fermento durante 7 dias, por ocasião das solenidades pascuais? 7 dias comereis pães ázimos. Êxodo capítulo 12, versículos do 15 ao 19, você pode ler aí na sua casa. Você também sabia que as roupas dos sacerdotes eram compostas de 7 peças? Êxodo capítulo 28, versículos 4 e 42. 4 e 42. Estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral, primeira peça, um efode, segunda peça, e um manto, terceira, e uma túnica bordada, quarta, uma mitra, quinta, e um cinto, sexto. Farão, pois, santas vestes para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. Versículo 42. Far-lhe-eis também calções de linho, 7. Então são 7 peças que eram compostas as roupas dos sacerdotes segundo a ordenança de Deus. A Bíblia também nos informa que 7 objetos sagrados do tabernáculo deveriam ser ungidos com óleo. Está em Êxodo capítulo 30, versículos do 26 ao 28. Eu não vou ler todos os versículos, senão vamos tomar muito tempo, e essa não é a nossa intenção. Você sabia também que os sacerdotes deveriam ser ungidos 7 vezes com óleo, conforme Êxodo capítulo 29, versículo 35, que diz assim: assim, pois, fará Arão e a seus filhos, conforme a tudo o que eu te tenho ordenado. Por 7 dias os consagrarás. Êxodo 29 e 35. A Bíblia também diz: Moisés aspergiu o altar 7 vezes com óleo da unção. Está em Levíticos capítulo 8, versículos 10 e 11. A Bíblia também nos informa em Levíticos capítulo 14, versículo 7, que o leproso era declarado limpo depois de aspergido 7 vezes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espargirá 7 vezes. Então declarará por limpo e saltará a ave viva sobre a face do campo.
soltará a ave viva sobre a face do campo. Levíticos capítulo 14, versículo 7. No 7º ano, a terra também deveria descansar. No 7º ano, a terra deveria descansar. Está em Levíticos capítulo 25, versículo 4. O ano do jubileu ocorria após 7 semanas de anos. Está em Levíticos capítulo 25, versículos do 8 ao 10. A festa dos tabernáculos, para quem não sabe, durava 7 dias. Está em Levíticos 23 e 24. Fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês, 7º será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Levíticos 23 e 24. Os inimigos de Israel, segundo a Bíblia, em Deuteronômio capítulo 28, versículo 7, eles deveriam fugir por 7 caminhos. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Aleluia! Para a glória de Deus, Deus protege o seu povo. 7 sacerdotes com 7 trombetas deram o sonido ao povo de Israel na conquista de Jericó. Está em Josué capítulo 6, versículos 4 ao 5. A Bíblia também nos informa que Deus pediu a Gideão que oferecesse em sacrifício o 2º boi do seu pai de 7 anos, para quebrar a opressão midianita de 7 anos. Está em Juízes capítulo 6, versículos 1 e também o versículo de número 25. A Bíblia também nos informa que Sansão ele tinha 7 tranças no cabelo. Está em Juízes capítulo 16 e versículo de número 19. A Bíblia também nos diz que Ruth era para Noemi uma nora que valia mais do que 7 filhos. Está em Ruth capítulo 4, versículo 15. Ele te será por restaurador da alma e nutrirá a tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. A Bíblia também diz que Deus faz a mulher estéril ter 7 filhos. Está em 1 Samuel capítulo 2 e o versículo de número 5. A Bíblia também nos informa que Deus reservou 7.000 israelitas que não adoraram a Baal. Está em 1 Reis capítulo 19, versículo 18. A Bíblia também diz que Naamã foi purificado da lepra após ter mergulhado 7 vezes no Rio Jordão. Está em 2 Reis capítulo 5, versículo 10. A Bíblia também ainda nos diz que Salomão levou 7 anos para construir a casa do Senhor. Está em 1 Reis capítulo 6 e o versículo de número 38. A Bíblia também ainda vem nos dizer que os amigos de Jó, quando viram na situação que ele estava, eles passaram 7 dias e 7 noites sem dizer uma palavra. Está em Jó capítulo 2 e o versículo de número 13. A Bíblia também vem nos informar que a palavra de Deus ela é purificada 7 vezes na fornalha. Está no livro dos Salmos, capítulo 12, versículo 6. O salmista louvava ao Senhor 7 vezes ao dia. Está escrito no Salmo 119, versículo 164. 7 vezes no dia te louvo, pelos juízos da tua justiça. A Bíblia também diz em Provérbios capítulo 9, versículo 1, a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Então a casa da sabedoria, segundo a Bíblia, possuía 7 colunas. A Bíblia também nos informa em Provérbios 24 e 16, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. 7 vezes cairá o justo, mas se levantará. A Bíblia diz que a fornalha de fogo ardente de Nabucodonosor foi aquecida 7 vezes mais para matar Ananias, Misael e Azarias, mais conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, em Daniel capítulo 3, versículo 19. Mas a Bíblia também nos informa que Nabucodonosor ficou 7
tempos morando como os animais do campo, está em Daniel capítulo 4, versículo de número 32. A chave da profecia bíblica será desvendada em 70 semanas proféticas de 7 anos, está em Daniel capítulo 9, versículo 25. O profeta Zacarias falou de 7 olhos do Senhor que percorrem sobre toda a terra, está em Zacarias capítulo 4, versículo 10. Maria Madalena, segundo a Bíblia, foi liberta de 7 demônios, está em Lucas capítulo 8, versículo 2. Pedro achava que só deveria perdoar o irmão 7 vezes, porém Jesus aconselhou para perdoar 70 vezes 7, que dá 490. Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22. Foram escolhidos 7 homens cheios do Espírito Santo, como os primeiros 7 obreiros da igreja primitiva. 7 diáconos, cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 6 e versículo de número 3. Então tá aí o número 7 na Bíblia Sagrada para você, essa curiosidade bíblica, essa numerologia bíblica, o número 7 na Bíblia e o seu significado. Então, se você gostou desse conteúdo, eu quero te pedir mais uma vez, dá aquele like, compartilha com mais pessoas. Quem não é inscrito, se inscreve aqui no canal. E eu quero também pedir para você olhar aqui embaixo os links que estarão na descrição. Aqui vai estar o link do curso Pregador de Qualidade, se você quer preparar sermões como esse que acabei de falar. Você vai ter uma facilidade para preparar sermões e ministrar a palavra de Deus. Se você quer saber mais também sobre a numerologia bíblica, eu vou deixar aqui em cima nos cards e também os links aqui embaixo de 2 vídeos. Um, falo sobre o número 70 na Bíblia, e outro eu falo sobre outro número na Bíblia Sagrada, que é o número 6. Número 6 e número 70 na Bíblia. Então acompanhe mais vídeos aqui no nosso canal. Nós vamos criar uma playlist só sobre numerologia bíblica e muito em breve vem mais vídeos aí sobre a numerologia bíblica. Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família, em nome de Jesus.